Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Estamos mais uma vez aqui para continuar os nossos estudos bíblicos baseados, não é? Todos eles, pelo menos, a gente vai gravar alguns vídeos baseados na nossa literatura. Vamos fazer alguns vídeos bíblicos baseados na nossa linguagem, né? Uma linguagem bastante habitual, uma linguagem linda, maravilhosa, a língua portuguesa, não é? Sabe por quê, queridos? Porque muitos pastores, aqui mesmo na minha cidade, tem muita gente que torce o berço, né, quando a gente fala sobre as profecias bíblicas, quando a gente fala sobre batismo em água, santa ceia, que na verdade na Bíblia não existe santa ceia, existe ceia, que era uma alimentação especial que o povo de Corinto fazia, chamado festa ágape ou festa do amor, não é? Então só existe o código da ceia, a alimentação, aquele piquenique, na igreja de Corinto. O santa foi acrescentado, você sabe por quem, não é? Mas os crentes continuam falando santa ceia, sem existir santa ceia na Bíblia. E quando a gente fala sobre volta de Jesus, a volta física que não é bíblica, aí muita gente torce o berço. Quando a gente fala sobre arrebatamento de igreja, pelo fato de muita gente não entender a nossa língua portuguesa, aí muita gente começa a criticar, né? E só a misericórdia de Deus. Então vamos fazer uma coisa aqui. Você quer entender o livro de Apocalipse? É simples. É só você respeitar as colocações verbais e os tempos verbais do livro. Os tempos, os tempos, né, dos verbos, né, na nossa língua portuguesa, são basicamente três, né? Nós temos o presente, não é, que exprime, né, no fato daquilo que ocorreu, né, no momento da fala. Então, se você olhar bem, você vai ver que esses tempos dos verbos da nossa língua portuguesa são basicamente três, que é o presente, o passado e o futuro, né? O presente fala, exprime, né, de um fato que ocorre no momento da fala. Exemplo, quando eu digo assim, eu vejo flores no jardim, eu estou falando que eu estou vendo, é o momento ali presente. E existe o passado também, que exprime um fato que ocorreu anteriormente ao momento da fala. Agora, preste atenção no que eu vou te mostrar. Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 10, João disse o quê? João disse o quê? João fala assim, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu vou, meu querido, deixar uma coisa muito importante para você, que talvez quando você lê a Bíblia você não pega. Você não consegue conjugar o verbo, aí você continua enganando as pessoas e continua também fazendo, sabe o quê? Levando muita gente ao precipício do desconhecimento. Então, quando João usa, não é, esses tempos do verbo que ele usou nesse caso passado, que exprime, né, um fato que ocorreu anteriormente ao momento da fala. Se João estava falando ali, em Apocalipse 1:10, ele estava exprimindo uma coisa que já tinha acontecido. Por isso que ele fala, eu fui, ou seja, passado. Você sabia que quando o Apocalipse foi escrito, já tinha acontecido o dia do Senhor? Não aconteceu no mesmo momento, não. João, quando o Criador, o próprio Cristo, né, Deus na pessoa do Filho, ele fala assim, tudo que você vê, João, escreve. Tudo que você vê, tudo que você ouvir, escreve no livro e manda para as 7 igrejas da Ásia. Então, quando João fala Apocalipse 1:10, eu fui, ou seja,
O que ele está relatando é o que já tinha acontecido. Não é num momento instantâneo. Então, quando João usa esse passado, ou não é, pretérito, que é a mesma coisa, exprime um fato que ocorreu anteriormente ao momento da fala. Por exemplo, se João falou no ano... Suponhamos que ele escreveu o livro no ano 71. Suponhamos que ele escreveu o livro no ano 71. Mas o dia do Senhor ocorreu no ano 70. Então, quando ele fala assim no ano 71, eu fui, ele está falando de uma coisa que já tinha acontecido, que ele já tinha visto, não é? Então, um exemplo aqui para você entender o passado ou o pretérito é se eu falar assim, na infância ele brincava sozinho, ou seja, na infância eu brincava sozinho. Eu estou relatando um fato que ocorreu. Talvez com 10, 20, 30 anos, aí eu comentei isso. Na infância eu brincava sozinho, mas eu estou relatando uma coisa que já está no passado, que já tinha ocorrido. Então João fala, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Ou seja, quando foi escrito, era uma coisa que já tinha acontecido. Aí nós temos também os tempos do verbo, que são 3, que é o presente, o passado, que eu dei exemplo agora sobre João, e o futuro. O que o futuro exprime? Não é? O futuro exprime um fato que deverá acontecer posteriormente ao momento da fala. Se eu falar assim, amanhã estudarei matemática, eu estou falando que amanhã, então eu relatei hoje, mas eu estou falando que amanhã eu vou estudar matemática. Então, para você ter uma ideia, eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Por que a Bíblia ela parou de ser escrita, não é? Antes do ano 70. Por quê? Ela parou de ser escrita antes do ano 70. Quando João relatou o que aconteceu no ano 70, acabou. Então por que isso acabou? Porque ali, queridos, era o limite, não é? Dos acontecimentos das profecias. Ou ali era o limite. Era o limite do cumprimento das profecias. Tudo se resumia no juízo, aonde o Filho do Homem se manifestaria. Então, queira você aceitar isso ou não, é problema seu em não respeitar a linguagem que a Bíblia foi escrita para nós, que é o português. Então, todos nós, como estudantes, os líderes deviam fazer isso, não é? Então, quando você emprega alguns verbos na sua fala, alguns tempos verbais na sua fala, não é? Você deve respeitar que o presente do indicativo, por exemplo, além de exprimir um fato que ocorre no momento em que se fala, também ele é utilizado para exprimir uma verdade científica, ele é utilizado para exprimir uma ação habitual, ele é utilizado para dar vivacidade a fatos ocorridos no passado, que você relata no presente histórico, e também indicar um fato futuro bastante próximo, quando se tem certeza de que aquilo vai ocorrer. Por exemplo, se eu falar uma palavra assim, olha, em 1889, Deodoro da Fonseca proclama a República. Isso é o quê? Os tempos do verbo, meus queridos. Você tem que respeitar. Então, todos nós,
ao indicar um fato futuro bastante próximo, quando se tem certeza de que isso vai ocorrer, não é? Amanhã, suponhamos, vou dar um exemplo, amanhã o Corinthians e Flamengo decidem um campeonato brasileiro. Todas as profecias bíblicas, elas foram faladas e acontecidas. Tudo que os profetas do Antigo Testamento falaram acerca de algum tipo de juízo de Deus ocorreu. E quem mais falou sobre o juízo que estava próximo foi o próprio Jesus. Quando ele falou ali Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, ele deu detalhes. Então o problema é que você pega a Bíblia não entendendo nada, não é, de tempo verbal, colocação verbal, pelo menos, e joga tudo isso para o futuro. Então, queridos, o presente do indicativo é isso. Agora existe também o pretérito perfeito do indicativo, que exprime um fato já concluído anteriormente ao momento em que se fala. Por exemplo, Paulo relatou sobre muitas coisas que aconteceram antes mesmo do momento em que ele estava falando. Quantas vezes Paulo relatou acerca daquilo que Deus tinha feito através dos profetas anteriores a ele? Quantas vezes o próprio Jesus, ele mencionou casos que aconteceu lá desde o início de tudo? Quantas vezes Pedro falou sobre coisas que aconteceram no passado, do momento que ele estava falando? Isso é o pretérito perfeito do indicativo. Suponhamos, se eu falar assim, ontem eu faltei à aula. Eu estou me referindo a ontem, mas eu faltei à aula. Mas quando? Ontem. Então existe também, queridos, o pretérito imperfeito do indicativo. O que é isso? Exprime o fato anterior ao momento em que se fala, mas não o toma como concluído, já que o revela em seu curso. Rapaz, quando você lê, quando você começa a estudar a Bíblia e entender, aí você fica, por exemplo, do pretérito imperfeito do indicativo. Eu falo assim, naquela época, ele faltava muitas vezes às aulas. Eu estou falando de uma coisa, de um pretérito imperfeito. Agora, se eu falar assim, preste atenção nisso aqui. Aqui está a minha Bíblia aberta, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui, né? Minha Bíblia está aberta aqui, ó. Então, se eu pego para você e falo assim, eu vou dar um exemplo agora do pretérito mais que perfeito do indicativo. Se eu pego para você, o pretérito mais que perfeito do indicativo revela um fato passado, já concluído, em relação ao outro fato também passado. Tipo, quando eu falo assim, quando você fez o exercício, eu já tinha feito, eu já o fizera. Agora existe uma observação aqui, que na linguagem atual, não é? A gente muitas vezes lê usando com maior frequência o mais que perfeito composto. Tipo, quando você fez o exercício, eu já o tinha feito. Já observou? Eu já o tinha feito. Enquanto antes eu poderia só falar assim, eu já o fizera. Mas agora o mais habitual é a frequência mais perfeita, que é o mais que perfeito, nesse caso, composto. Quando você fez o exercício, eu já o tinha feito. Então preste atenção, meu querido. Quando João ele escreveu o Apocalipse, já havia ocorrido o juízo. Ele só relatou. Por que a gente descobre isso? A gente fazendo o emprego de alguns tempos verbais. O irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno, ele cita muito esse versículo.
de Apocalipse 1:10. E é verdade. João diz assim: eu fui arrebatado. João não está dizendo eu estou sendo arrebatado ou eu serei arrebatado. João estava falando de uma coisa do passado. Ele estava usando uma dos tempos verbais, que basicamente é passado, presente e futuro. Presente, passado e futuro. Então, meu querido, você só vai entender o livro de Apocalipse quando você começar também a dar valor à língua que você fala. Porque do contrário, você não vai entender nada de nada. Eu vou repetir para você. O pretérito mais que perfeito do indicativo revela um fato passado já concluído em relação a outro fato também passado. Então, quando João escreve o livro de Apocalipse, já tinha ocorrido o juízo. Ele só estava relatando tudo aquilo que ele já tinha visto e ouvido também. Tanto que ele escreve, ele só manda para as igrejas da Ásia quando aquilo já está escrito. Então, se aquilo que ele mandou para a igreja da Ásia já estava escrito, então já tinha ocorrido o juízo. Ele só relatou. Entendeu, meus queridos? Entendeu agora? Então, alguns dizem que João morreu com 100 anos. Outros dizem que morreu com 90. Outros falam que morreu com 101. O fato é que o livro de Apocalipse, quando foi escrito, já tinha ocorrido o juízo. Porque ele usa o tempo verbal aqui, passado. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Deu para você entender isso aqui? Então dê glória a ele, que ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Agora tem uma coisa. Eu, Alberto Lírio, irmão Cláudio Mendes, nós não vamos nos cansar de falar sobre essas coisas, porque isso está abrindo a mente das pessoas. Deus abençoe e tamo junto, querido. Olha, continua a sua inscrição aí, tá bom? Você se inscreve, compartilhe, comente e vá na descrição do vídeo e no comentário fixado que existe uma forma de você ajudar o canal e aos nossos irmãos do grupo lá na África que trabalham com criança, tá bom? Deus abençoe você e tamo junto. Tchau.